Caros alunos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Graças ao nosso bondoso Deus, estamos aqui dando continuidade ao nosso curso com o tema Como se tornar um cristão fiel. Hoje vamos estudar, refletir na lição de número 8, com o título Por que Jesus veio à Terra? Uma boa pergunta. Vamos fazer uma reflexão. Se uma equipe de pesquisa parasse para falar com você e perguntasse qual o maior acontecimento que ocorreu desde o princípio do mundo, da história da humanidade, como você responderia? Como seria a reação desses pesquisadores se nossa resposta fosse a vinda do Senhor Jesus ao mundo para ser nosso Salvador? Qual o propósito de Jesus Cristo de sua entrada na raça humana? Ele veio para cumprir um ministério, morte e ressurreição. E os que desejam seguir serão chamados sua igreja. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, vai dizer: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A verdade é afirmada pelos evangelhos porque Jesus veio à Terra. Essa verdade é fortemente afirmada pelos relatos dos evangelhos. Cada um dos evangelhos aponta e conduz até a igreja, o reino dos céus que Jesus estabeleceria após sua morte e ressurreição. Quando alguém estuda a vida de Cristo nos evangelhos, se impressiona com 3 tópicos que se destacam sobre o ministério de Jesus. Primeiro, a missão de Jesus, que ele veio cumprir, morrer e salvar. Segundo, a maneira como o seu trabalho preparou os apóstolos e discípulos. E terceiro, a maneira como o seu trabalho seria continuado através dos apóstolos e a igreja. Os evangelhos indicam que a vida, as obras e a morte de Jesus foi uma preparação para algo que viria. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, vai dizer que Jesus pregou arrependimento. O versículo diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também ensinou seus discípulos a orar: venha a nós o vosso reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. É interessante que quando os evangelhos, até Atos capítulo 1, fala de reino, é a igreja futura. A partir de Atos 2, é a igreja estabelecida. Então, quando Jesus diz, arrependei-vos porque está próximo o reino, Jesus está dizendo, arrependei-vos porque está próximo a igreja. Ele escolheu 12 apóstolos e pessoalmente os treinou. Mas o que parece, ele estava treinando para o trabalho que fariam após a sua partida. Em João capítulo 14, versículo 19, vai dizer: ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Os evangelhos retratam que o ministério de Jesus teria continuidade através dos apóstolos. Jesus fez o que o Pai mandou que fizesse, mas no final de sua vida na terra, ele preparou os apóstolos para aguardarem
outros acontecimentos e revelações após sua ascensão, Jesus disse aos apóstolos, em João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Também no livro de João, capítulo 16, versículo 13, ele também disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Jesus, preparando os apóstolos, confortando, vai dizer que o Consolador Espírito Santo ensinará, vai fazer lembrar. Então, quando eles der continuidade do ministério da pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai fazer lembrar tudo que eles aprenderam com o próprio Cristo. Ele também guiará a verdade, porque o que os apóstolos falariam não ia falar por si mesmo, mas sim o Espírito Santo auxiliando eles. Então nós vemos aqui evidências nos evangelhos, agora no evangelho de João, certo? Afirmando que eles, os apóstolos, eram os primeiros a dar continuidade da missão de Jesus aqui na terra, que é pregação do evangelho. Após a ressurreição e pouco antes da ascensão, Jesus ordenou a seus apóstolos esperarem em Jerusalém até que recebessem poder do alto, ou seja, o Espírito Santo. Após receber o poder, deveriam pregar arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 46 a 49, diz: assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido o poder. Então, continuando com o pensamento, a verdade afirmada pelos evangelhos, essas características do ministério do nosso Senhor Jesus antes e pós sua morte mostra claramente que seu ministério na terra era para unir os elementos essenciais para a edificação do seu reino, a igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, pensa bem nas palavras que Jesus está dizendo para Pedro. Eu edificarei a minha igreja. Quem edificou a igreja foi o próprio Cristo. E outro ponto que ele vai dizer é o pronome possessivo, minha igreja. Então, a igreja é de Cristo. A igreja pertence a Cristo. Nenhum homem tem o direito de falar hoje, minha igreja. Porque quem edificou foi o próprio Cristo. E ele diz claramente, minha igreja, meu corpo. Com a ajuda dos evangelhos, podemos ver o que Jesus fez durante seu ministério terreno. Estavam contidas a preparação do reino vindouro. Ele pregou sobre isso, preparou tudo
e comprou com seu sangue a igreja. A verdade confirmada por Atos. O livro de Atos confirma que o ministério, a morte e ressurreição de Jesus tinha por trás de si o propósito de criar a igreja, inaugurar o reino. Os evangelhos anunciam a verdade. Em Atos, confirma a verdade por meio de ilustrações vividas. 10 dias após a ascensão do Senhor, o Espírito Santo foi dado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. O evangelho da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus foi pregado pela primeira vez. As pessoas foram convidadas a responder esse evangelho pela fé, arrependimento, batismo para remissão de pecado. Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. E quase 3.000 pessoas aceitaram esse convite. Receberam a palavra que foi pregada e sendo batizada. Aquela multidão de pessoas que estavam presentes, apenas quase 3.000 pessoas aceitaram. Portanto, assim como o dia sucede à noite, após o ministério de Jesus, iniciou a igreja do nosso Senhor. O livro de Atos é a história dos que obedeceram o evangelho pregado. A igreja com o chamado de amor em Jerusalém iniciou até Judeia e a Samaria e até outras partes do Império Romano e até nos dias de hoje. Em Atos, sempre que se fazia uma pregação, os ouvintes respondiam entrando na igreja em obediência à palavra pregada. O livro de Atos mostra a vida da igreja como um produto do ministério terreno de Jesus. A vida de Cristo totaliza 48% do Novo Testamento. E os outros 52% são compostos do que a vida, morte e ressurreição dele produziam, ou seja, a igreja. Então, caros alunos, concluímos essa lição com a reflexão. Quando deixamos de viver e adorar como família de Deus, como igreja que pertence a Cristo, anulamos o que Cristo veio realizar e destruímos o que lhe custou-lhe a vida para ser estabelecido. Quando se tornar um cristão fiel? Quando somos remidos dos pecados através do batismo e o próprio Cristo acrescenta à igreja. Tomara que ao chegarmos ao fim da vida possamos dizer: Senhor, descobri nas Escrituras o que o Senhor queria de mim e me dediquei a essa missão. Sinceramente busquei glorificá-lo na terra e busquei viver o plano que o Senhor me deu. Vivi como a igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe.